Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 25 perguntas bíblicas verdadeiro ou falso. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. O apóstolo João teve uma série de revelações apocalípticas durante uma visão na ilha de Patmos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 9 está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pergunta de número 2. César Augusto se eximiu de qualquer responsabilidade no julgamento de Jesus lavando as mãos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Pilatos foi quem se eximiu de qualquer responsabilidade. Em Mateus capítulo 27, versículo 24 está escrito: Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. Pergunta de número 3. Jesus montou em um jumentinho durante sua entrada triunfal em Jerusalém. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em João capítulo 12, versos 14 ao 15 está escrito: E achou Jesus um jumentinho e montou nele conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que vem teu rei, montado sobre o filho de uma jumenta. Pergunta de número 4. Enoque viveu 428 anos antes de ser levado para o céu. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Enoque viveu 365 anos. Em Gênesis capítulo 5 e versículo 23 está escrito: Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Pergunta de número 5. A pomba retornou à arca de Noé com uma folha de videira no bico. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. A pomba retornou com uma folha de figueira. Em Gênesis capítulo 8 e versículo 11 está escrito: À tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Pergunta de número 6. Daniel era conhecido na Babilônia como Abednego. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Daniel era conhecido como Beltesazar. Em Daniel capítulo 1 e versículo 7 está escrito: Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Pergunta de número 7. Jabim, rei de Canaã, oprimiu cruelmente os filhos de Israel por um período de 20 anos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Juízes capítulo 4 e versículo 3 está escrito: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Pergunta de número 8. Paulo foi para Damasco depois de deixar Atenas. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Paulo foi para Corinto. Em Atos capítulo 18 e versículo 1 está escrito: Depois disto Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Pergunta de número 9. Deus marcou Caim com um sinal de proteção para que ninguém atentasse contra sua vida. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 15 está escrito: O Senhor, porém, lhe disse: Portanto quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Pergunta de número 10.
O profeta Oséias era filho de Beeri, verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Oséias capítulo 1 e versículo 1 está escrito: a palavra do Senhor, que veio a Oséias filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Pergunta de número 11. O maná permanecia fresco quando as pessoas tentavam guardá-lo para o dia seguinte. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. O maná criava bichos e cheirava mal. Em Êxodo capítulo 16 e versículo 20 está escrito: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Pergunta de número 12. Tubal-Caim era habilidoso em criar instrumentos cortantes feitos de bronze e ferro. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 22 está escrito: e lá também deu à luz a Tubal-Caim, que forjava todos os instrumentos cortantes de bronze e ferro. Pergunta de número 13. Na velhice, Salomão permitiu que suas muitas esposas estrangeiras o desviassem da adoração ao único Deus verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em 1 Reis capítulo 11 versículo 4 está escrito: pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Pergunta de número 14. Paulo foi chamado de louco por Dário durante seu julgamento em Cesareia. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Quem chamou Paulo de louco foi Festo. Em Atos capítulo 26 e versículo 24 está escrito: fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Pergunta de número 15. Uzias foi afligido com lepra na testa ao tentar queimar incenso sobre o altar. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em 2 Crônicas capítulo 26 e versículo 19 está escrito: então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa de Senhor, junto ao altar do incenso. Pergunta de número 16. No sexto dia os israelitas colheram o dobro de maná. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Êxodo capítulo 16 e versículo 22 está escrito: mas ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Pergunta de número 17. Durante a noite no Egito houve um grande clamor porque todos os primogênitos egípcios foram mortos. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Êxodo capítulo 12 versículo 30 está escrito: e Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Pergunta de número 18. O profeta Ezequiel foi lançado na cisterna devido às suas profecias perturbadoras. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Jeremias é quem foi lançado na cisterna. No livro de Jeremias capítulo 38 e versículo 6 está escrito: então tomaram a Jeremias, e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Pergunta de número 19. O dilúvio sobre a terra durou 44 dias. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso.
O dilúvio durou 40 dias. Em Gênesis capítulo 7, versículo 17 está escrito: Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Pergunta de número 20. O nome da serva que Sarai deu a Abraão como mulher foi Bila. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. O nome da serva era Agar. Em Gênesis capítulo 16 e versículo 3 está escrito: Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Pergunta de número 21. Timóteo era filho de uma judia crente e de um pai grego. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Atos capítulo 16 e versículo 1 está escrito: Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Pergunta de número 22. Esdras era um escriba habilidoso na lei de Moisés. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Esdras capítulo 7, versículo 6 está escrito: Este Esdras veio da Babilônia, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão de Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Pergunta de número 23. O profeta Joel foi sustentado por corvos durante um período de seca. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. O profeta Elias é quem foi sustentado por corvos. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 2 e 4 está escrito: Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Pergunta de número 24. Abraão foi levado ao céu por um carro de fogo. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Falso. Quem foi levado ao céu por um carro de fogo foi Elias. Em 2 Reis capítulo 2 e versículo 11 está escrito: E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pergunta de número 25. Um dos serafins pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías com ela. Verdadeiro ou falso? Tempo na tela. Verdadeiro. Em Isaías capítulo 6 e versos 6 ao 7 está escrito: Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.